O Supremo é para julgar casos excepcionais. Garantir o funcionamento da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele julga as instâncias, fiscaliza as leis para a instância, a última, né? Ele analisa como última instância algum... Afinal, que corte é essa? Olha aí, pessoal, multidão de gente. Como que a segurança pública deixou que isso acontecesse? Galera, agora em Brasília, dia 8 de janeiro. Olha aí, pessoal, multidão de gente. Milhares e milhares de pessoas. Entramos ao Palácio dos Três Poderes, olha. Entramos na esplanada, pessoal, entramos. Brasília, 8 de janeiro de 2023. Pouco antes das 3 horas da tarde. O Brasil estava prestes a viver o maior ataque à sua democracia depois da ditadura militar. Milhares de pessoas foram até a Praça dos Três Poderes, invadiram as sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e destruíram tudo o que viram pela frente. O Brasil acompanhou a ação em tempo real. O grupo depredou as sedes dos Três Poderes, destruiu obras de arte, equipamentos e outros materiais de trabalho e registrou tudo. O cálculo do prejuízo foi de cerca de 20 milhões de reais. E o principal alvo foi a sede do Supremo Tribunal Federal, o STF. Corta. De novo Brasília, mas a data é 18 de março de 2016. O ministro do STF, Gilmar Mendes, suspende a nomeação para a Casa Civil do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nomeação que havia se concretizado no dia anterior pelas mãos da então presidente da República, Dilma Rousseff. Na sua decisão, Gilmar Mendes afirma ter visto intenção de Lula em fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato. A decisão de Gilmar Mendes e do STF foi celebrada pelo eleitorado mais alinhado à direita, que viria a ser a base de apoio de Jair Bolsonaro. Aclamado em 2016, literalmente destruído em 2023 e por um mesmo segmento social. O que acontece entre um momento e outro para que o STF passe de herói a vilão da extrema-direita no Brasil? Afinal, que corte é essa capaz de mobilizar reações tão antagônicas? É o que tentaremos entender a partir de agora. Você se lembra da invasão ao STF no dia 8 de janeiro de 2023? Sim. Qual a sua opinião sobre essa invasão? Eu acho que foi um ato antidemocrático por parte das pessoas que realizaram esse ato, tendo em vista que elas tinham como objetivo protestar contra o resultado das eleições. Minha opinião é que foi um episódio muito errado, porque mesmo eles contrariados com o resultado das eleições, a partir do momento que eles usam violência para se manifestar, já não é um meio de legislação política. Um absurdo, uma invasão de ignorantes, de pessoas sem a menor condições de reflexão. Qual a sua opinião sobre essa invasão? Direito de manifestação, ponto. Por que você acha que as pessoas invadiram e destruíram lá? Saco cheio, vontade de dar uma banana pros caras para mostrar que eles não são intocáveis. Na sua opinião, eles estavam certos ou estavam errados? Toda manifestação, todo mundo tem direito a se manifestar. É que às vezes algumas pessoas passam do ponto, mas faz parte, a manifestação faz parte. Sim. Ninguém matou ninguém. Nada justifica esse tipo de violência, que não deixou de ser um ato violento. Eu acredito que eu não estava lá, mas que imagens podem ser manipuladas e ideias são passadas através vamos dizer assim, de órgãos de massa, né, como TV, internet. E eu não sei se foi tudo que a mídia vincula. Creio que, liberdade de expressão, eu acho que foi uma forma dela mostrar a liberdade de expressão dela, mas quando você utiliza a liberdade de expressão para infligir leis, não é uma liberdade, sim um crime. Então eu acho que foi uma armação. Acredito que
A população foi inflada, né, por uma série de discursos com fake news que levaram eles a fazer um levante, né, contra as instituições, né, do Estado Democrático de Direito. Eu acho que é um absurdo, porque o STF tem a função, inclusive, de proteger a democracia. E se a gente pensa que as pessoas invadem um lugar que é para proteger a democracia, a gente tem um problema social que tem que ser resolvido. No primeiro episódio, a gente viu que um papel importante do STF é o de guardião da Constituição. Proteger a democracia, como a gente ouviu a Júlia falar, em grande medida tem relação com esse papel do Supremo. Controle de constitucionalidade significa examinar se as leis e os atos normativos dos demais poderes são compatíveis com a Constituição Federal. E nesse trabalho de dizer o que é e o que não é constitucional, o STF produziu diversas mudanças nesses 36 anos, desde 1988, quando foi promulgada a Constituição vigente no Brasil. Algumas dessas mudanças são celebradas, outras são muito criticadas, e também há aquelas que geram reações mais divididas. Em matéria de direitos fundamentais, por exemplo, são em geral aplaudidas as decisões sobre liberdade de imprensa e sobre liberdade de reunião e expressão do pensamento. Entre as mudanças que geraram reações mais divididas estão aquelas relativas à regulação da competição eleitoral, como a decisão sobre a lei da ficha limpa e o financiamento de campanhas. E, entre as mudanças polêmicas, também estão as novas interpretações ligadas às políticas de reconhecimento, como a possibilidade de pessoas transgênero alterarem o nome e o sexo no registro civil sem se submeterem à cirurgia, o reconhecimento da união homoafetiva e também o reconhecimento da homofobia como crime. E o entendimento sobre demarcação de terras indígenas. Na área dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, nós temos a polêmica da ampliação das situações de descriminalização do aborto. Ao decidir sobre políticas públicas, o STF frequentemente entra em questões que envolvem diferentes visões de mundo, comportamentos, orientações religiosas, morais e outros temas que mexem com os valores das pessoas. E essas diferenças muitas vezes encontram paralelo nas diferentes filiações político-partidárias e ideológicas. Há uma hipótese, né, para se explicar por que uma parte da direita, que a gente pode chamar de direita ultra, né, conservadora, extremista, se opõe ao Supremo Tribunal Federal. Há múltiplas explicações para isso, né? Então, uma das explicações, uma das hipóteses é de que essa direita ultraconservadora, extremista, fundamentalista, está descontente com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal no que se refere à afirmação de direitos de grupos vulnerabilizados. E aí eu acho que a gente pode colocar na conta a discussão sobre ações afirmativas, a gente pode colocar na conta a discussão sobre a afirmação de direitos da população LGBTQIA+, a gente pode colocar nessa conta a discussão sobre a afirmação de direitos de mulheres e de povos indígenas, né? Mas me parece que ela não é uma explicação sozinha. Esta é Heloísa Machado de Almeida, advogada, doutora em Direitos Humanos, professora na FGV Direito SP, onde coordena o projeto Supremo em Pauta. Como ela aponta, alguns elementos indicam que talvez a principal explicação para a mudança radical na imagem pública do STF entre 2016 e o dia 8 de janeiro de 2023 não esteja nessas decisões sobre temas que dividem a opinião pública. Esses grupos eles foram incitados, né, a atacar o Supremo Tribunal Federal, e isso fez, acho que, muita diferença nesse período de 2019 a 2022.
o tribunal tomou a maior parte das suas decisões progressistas ali na primeira década do ano 2000. Então a gente está falando também de uma reação muito tardia. Me parece que essa insatisfação deste grupo extremista com o Supremo Tribunal Federal se deve mais a uma narrativa constante de ilegitimidade do tribunal para tomar decisões, do que de fato uma reação, vamos dizer assim, conhecida sobre esses julgamentos. Diego Werneck Arguelles, professor associado no INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, e pesquisador sênior no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, acrescenta mais um aspecto a ser considerado. O que me parece que é característico do caso brasileiro, que eu não acho que é necessariamente o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, é um tribunal, não que decide ideologicamente, mas um tribunal que decide de uma forma que leva muito a sério, talvez de peso decisivo, a conjuntura política, ao que está acontecendo naquela semana, aos impactos dessa decisão, não para o Brasil de maneira mais estrutural, mas na briga política do momento, né? Então, e a gente vê que esse é um tribunal que está em sintonia com a política. Se a gente pega, por exemplo, as reviravoltas dentro do tribunal com relação ao tema da execução provisória da pena após segunda instância. O tribunal tinha uma posição em 2009, uma posição em 2016, mudou de posição 5 anos depois. É muito difícil você olhar essas mudanças e você achar que elas não têm nada a ver com o que está acontecendo na política nacional, né? E aí eu deixo a sugestão para quem está interessado nesse tema de olhar essas mudanças, embora não seja muito difícil ver qual é a correlação possível. Aí você pode dizer, mas os ministros tinham posições, convicções fortes sobre esses temas. Talvez vários ministros individuais tivessem, mas o fato é que uma pequena maioria afirmou a posição, depois trocou no período muito curto, num contexto que é muito difícil você eliminar a suspeita de que tem a ver com a conjuntura, de que tem a ver com o que está acontecendo fora do tribunal, né? A mesma coisa com relação à posição do tribunal com relação à Lava Jato, de maneira geral. Também foi uma mudança de posição, era uma maioria pequena que apoiava e depois passou a ser uma maioria pequena que apoiava, que mudou de posição. Mas mesmo assim, para quem está olhando de fora, fica a impressão de uma volatilidade dessas posições de acordo com o que está acontecendo no momento. E estou no Supremo Tribunal Federal, onde agora há pouco ficou decidido, por 6 votos a 5, a proibição da prisão após condenação em segunda instância. Olha, foi a 5ª sessão do STF para decidir sobre este assunto. O julgamento está bem empatado. O voto de desempate foi do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Até fevereiro de 2009, o STF entendia ser constitucional a prisão em segunda instância, ou, como é mais preciso dizer, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, ou seja, antes de se esgotarem todas as possibilidades de recurso. A Constituição Federal registra em seu artigo 5º que ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no que é conhecido como o princípio da presunção de inocência. Mas, em 2009, o entendimento era que a prisão não seria equivalente à atribuição de culpa e, portanto, que a prisão após a segunda instância não feriria o princípio de presunção de inocência. Mas, em 2009, isso mudou no julgamento de um habeas corpus em favor de um fazendeiro que cometera assassinato por ciúme. Ali, o STF votou pela inconstitucionalidade da prisão já após a condenação em segunda instância, antes de se esgotarem as possibilidades de recurso em instâncias superiores. Em 2016, o jogo vira de novo. No contexto da Lava Jato, o Supremo volta a entender que a execução provisória da pena, já após a condenação em segunda instância, não fere a Constituição. É isso que, dentre várias outras consequências, permite a prisão de Lula em abril de 2018,
após a condenação em segunda instância pelo caso do apartamento no Guarujá. A última mudança acontece em 7 de novembro de 2019, quando o plenário do STF decide que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Ou, olhando pelo outro lado, que é inconstitucional a prisão após segunda instância, quando ainda cabem recursos a instâncias superiores até o próprio Supremo. No julgamento, os ministros apreciaram 3 ações declaratórias de constitucionalidade apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e pelos partidos PCdoB e Patriota. As ações declaratórias de constitucionalidade são justamente aquelas que solicitam ao STF apreciar e decidir se uma lei ou ato normativo é constitucional ou não. Com a decisão de 2019, réus condenados só podem ser presos após o trânsito em julgado, isso é, depois de esgotados todos os recursos. Antes disso, somente são permitidas as prisões preventivas. De acordo com o levantamento do Ministério Público Federal, a decisão atingiu 38 investigados na Operação Lava Jato. Dentre eles, o ex-presidente Lula, já que ainda cabia recurso da sua condenação pelo caso do apartamento no Guarujá. Assim, a decisão resultou em sua saída da prisão depois de 580 dias preso em Curitiba. Aqui, portanto, pode estar mais um elemento importante para a gente entender as transformações na imagem do STF. Marjorie Marona, professora no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, fala sobre a relação de cortes superiores com a opinião pública em contextos de polarização. Eu acho assim que uma coisa importante para pensar isso, né, é ter em conta que a relação do STF com a opinião pública, eu acho que ela vai se alterar fundamentalmente num contexto de polarização. Né? E aí, assim, a literatura tem destacado isso, né, que em sociedades polarizadas as cortes constitucionais elas desempenham um papel muito mais delicado, né, ao mesmo tempo que é um papel crucial, né, porque elas têm que equilibrar a proteção dos direitos fundamentais com a necessidade de manter a confiança pública, né, navegando muito cuidadosamente aí entre as pressões políticas e as expectativas sociais para que elas possam, de fato, preservar a ordem democrática e a justiça. Então, isso coloca as cortes constitucionais, de um modo geral, e particularmente o STF, numa situação em que as cortes influenciam, mas também são influenciadas pelo contexto político-social de um modo muito particular. Tá? Então, em contextos de polarização, eu acho que, de um modo geral, as cortes vão enfrentar desafios adicionais. Tá? E eles estão relacionados aí aos ímpetos desses líderes, de alguns líderes populistas, né, de atacar as cortes, de utilizar retóricas, né, que opõem a ideia de um povo a uma ideia de uma elite corrupta, né, e que eles buscam com isso deslegitimar o judiciário, minar a independência do judiciário, né? Mas também as cortes enfrentam, e é isso que eu queria sublinhar aqui, desafios relacionados ao fato de que as decisões judiciais elas podem ser interpretadas como alinhadas a determinados grupos políticos, né, exacerbando aí divisões e comprometendo a confiança na imparcialidade das cortes. O projeto de pesquisa intitulado O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, coordenado pela professora Fabiana Lucide Oliveira, do Departamento de Sociologia da UFSCar e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, investigou a imagem pública do Supremo Tribunal Federal no período de 2019 a 2022. A pesquisa apurou como a atuação do STF foi retratada nas colunas do jornal Folha de São Paulo e no portal de notícias G1. O estudo, que deu origem a este podcast, mostrou que o assunto mais recorrente foram as decisões ou casos tramitando no tribunal. Na Folha,
De 1.134 textos identificados, 66% tratam de casos ou decisões. Porcentagem que é de 89% das 2.245 notícias analisadas no G1. Em termos de tipos de casos ou decisões, existe grande atenção ao papel do STF em casos criminais e de corrupção política. Especificamente sobre o julgamento que decidiu pela inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, foram 63 as notícias encontradas no G1 pela equipe da pesquisa, fazendo deste o segundo caso mais recorrente na amostra analisada. Há um equilíbrio entre a cobertura classificada como positiva ou negativa. Entre as reportagens com enfoque negativo, algumas destacaram supostos impactos econômicos, como alta do dólar, queda na Bolsa de Valores. Outras reportaram atos contra a decisão do STF. E uma trouxe provocação de Hamilton Mourão, então vice-presidente da República, com o título: Mourão questiona se Estado de Direito está ao sabor da política após STF decidir sobre segunda instância. Os enquadramentos positivos do G1 estiveram relacionados, sobretudo, ao esclarecimento de fake news, como, por exemplo, nos títulos a seguir. É fake que Roger Abdelmaci foi solto após decisão do STF sobre prisão em segunda instância. CNJ diz que decisão do STF sobre segunda instância beneficiaria 4.800 e não 190 mil presos. Já nas colunas da Folha de São Paulo, a prisão em segunda instância ocupa a terceira posição entre os casos que foram mais noticiados nas colunas analisadas pela pesquisa. O enquadramento foi majoritariamente negativo. Como exemplo, vamos ouvir alguns títulos. Supremo corre o risco de assumir o papel de carcereiro. Vítima da própria vacilação, STF produz decisões instáveis. Na Folha, os artigos com enquadramento positivo buscaram explicar como a decisão ia além de Lula, atingindo anônimos pelo país. Entender a relação entre o STF e a opinião pública é essencial por vários motivos. O Supremo tem um papel central na democracia brasileira. É ele quem julga questões constitucionais que impactam diretamente a vida das pessoas. O Supremo já decidiu, por exemplo, pela proibição do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Ele validou a política de cotas raciais em universidades e concursos públicos, definiu regras para aposentadoria, interveio na forma como são cobrados impostos de empresas e de pessoas físicas como nós, e também julgou temas delicados, como a união estável entre pessoas do mesmo sexo e a autorização para a interrupção da gravidez em casos de fetos anencéfalos. Quando esse tipo de decisão se distancia das expectativas da sociedade, pode surgir uma série de problemas, como crise de confiança e de legitimidade. E como a gente já falou, os ministros do Supremo, eles não são eleitos. A aceitação pública das decisões, tanto pela sociedade quanto pelos outros poderes, é fundamental. E é aí que entra a mídia. Como a gente já comentou no episódio anterior, a imprensa é o principal canal de comunicação entre o STF e a população. Ela escolhe quais decisões ganham destaque, com que frequência vão ser narradas e como elas vão ser apresentadas. Mas o Supremo, ele trata de temas complexos, com uma linguagem técnica e jurídica, e isso é difícil de entender. E cabe à mídia traduzir isso de forma clara para o público. Num cenário de polarização política, veículos diferentes, com diferentes linhas editoriais, podem apresentar essas decisões de forma bem distinta. Isso pode reforçar percepções de parcialidade e de ativismo no tribunal. A desinformação também tem um peso enorme nesse processo. Coberturas sensacionalistas, por exemplo, podem fragilizar a imagem do STF. Já uma abordagem mais analítica, que explique os fundamentos técnicos das decisões, pode ajudar a fortalecer a legitimidade institucional do tribunal. A mídia, então, ela tem o poder de educar, de informar e de ampliar o debate público sobre a atuação do Supremo. Mas a mídia também pode alimentar narrativas distorcidas e enviesadas, o que afeta a confiança das pessoas na corte.
A nossa pesquisa mostra que quando a imprensa cobre o STF, o foco da imprensa está quase sempre em julgamentos e decisões em curso. Só que os casos que recebem mais atenção, eles costumam ser aqueles que envolvem investigações criminais contra políticos e, quando a gente pensa nas decisões mais estruturantes, naquelas decisões que tratam de temas constitucionais e que são aquelas que têm impacto a longo prazo, a gente percebe que elas recebem bem menos espaço. Entre os casos mais cobertos entre 2019 e 2022, apenas um deles, sobre prisão após condenação em segunda instância, era de controle de constitucionalidade. Mas esse caso, ele só ganhou destaque porque ele afetava diretamente o caso do presidente Lula. Isso revela um padrão de cobertura seletiva, que ajuda a explicar por que tanta gente ainda desconhece a extensão de papel que o Supremo tem na nossa democracia. Nos próximos episódios, vamos continuar essa investigação. Nós vamos explorar o que é priorizado nas notícias, como os enquadramentos são construídos e de que forma isso molda a imagem pública do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Mariana Petz e você acaba de ouvir a professora Fabiana Lucide Oliveira, fechando então esse segundo episódio do podcast Que Corte é Essa?, que busca explicar o que é o STF e o seu protagonismo na arena política brasileira. O podcast e a pesquisa coordenada pela professora Luci tem apoio financeiro do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu sou o João Juste. O podcast Que Corte é Essa? É uma produção em parceria entre o grupo de pesquisa NEDJUS e o Instituto da Cultura Científica da Universidade Federal de São Carlos, o ICC, com o apoio da Rádio UFSCar e do Laboratório Aberto de Interatividade, o LAB. Você pode ouvir todos os episódios e acessar outros materiais no site do projeto, acessível a partir do endereço icc.ufscar.br. No próximo episódio, nós vamos relembrar a atuação do STF durante a pandemia de Covid-19 e como esse período pode ter impactado a escalada de tensão que chegou até 8 de janeiro de 2023. Até lá! O podcast Que Corte é Essa? Integra os resultados do projeto de pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, processo número 408404/2022-1. O projeto de pesquisa tem a coordenação de Fabiana Lucide Oliveira, docente no departamento e no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Fabiana Lucide Oliveira idealizou o podcast e seu argumento original junto com Mariana Petz, diretora do Instituto da Cultura Científica da UFSCar, e Tárcio Minto Fabrício, do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento, o LAB. A direção geral é de Mariana Petz e a coordenação acadêmica de Fabiana Lucide Oliveira. Pesquisa, roteirização e apresentação de Mariana Petz e João Juste, que recebeu bolsa de apoio à difusão do conhecimento do CNPq para a realização do projeto. Entrevistas com especialistas foram feitas por João Juste. Demais entrevistas foram realizadas pela equipe do projeto de pesquisa. Com bolsas de iniciação científica da FAPESP, participaram Ana Lívia Ventura Mazinelli e Felipe Silva de Campos. Gabriel Garcia Moreira e Thalita Silva Costa Bueno foram bolsistas de iniciação científica do CNPq. Compuseram a equipe também as doutorandas Desirê Ferreira Marques Ribeiro, Lorena Cristina da Silva Melo e Thalita Passos de Lima Van Hout. A identidade sonora, captação e edição de áudio são de Gustavo Camilo, da Rádio UFSCar. Vozes complementares são de Eduardo Sotomayor e Estela de Oliveira. Identidade visual de Henrique Mateus. Edição de entrevistas em vídeo de Maurício Xavier. Site por Mailon Martins de Melo, Mariana Petz e Analice Gaspar Garcia.